Olá pessoal, vamos resolver hoje duas questões de espelhos esféricos. Uma de espelho côncavo e outra de espelho convexo. Vamos lá então à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um objeto de 12 centímetros de altura encontra-se a 20 centímetros de distância de um espelho côncavo, cujo raio mede 60 centímetros. Determine a distância focal, a distância da imagem até o espelho, a altura da imagem e as características da imagem. Então, os dados do problema são os seguintes. O espelho é um espelho côncavo. Portanto, a distância focal é maior do que zero, é positivo. Côncavo, distância focal positiva. Convexo, distância focal negativa. A altura do objeto 12 centímetros, distância do objeto até o espelho 20 centímetros e o raio desse espelho 60 centímetros. Na letra A, queremos determinar a distância focal. F R sobre 2. A distância focal é a metade do raio. O raio é 60, então a distância focal é 30 centímetros. Distância focal, 30 centímetros. Na letra B, queremos determinar a distância da imagem até o espelho. Então, 1 sobre DI mais 1 sobre DO igual a 1 sobre F. Vamos usar a equação de Gauss, ou equação dos pontos conjugados, que diz o seguinte: 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, ou 1 sobre DI mais 1 sobre DO igual a 1 sobre F. Queremos achar o DI. 1 sobre DI mais 1 sobre DO, que é 20, igual a 1 sobre F, que é 30. 1 sobre DI é igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 20. Passa para o outro lado, troca o sinal. Fazendo o MMC, teremos 60, MMC entre 30 e 20. 60 por 30 vai dar 2, menos 60 por 20, que dá 3. Então, 1 sobre DI é igual a menos 60. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 sobre 60. Concluímos então que o DI é igual a menos 60 centímetros. Vamos então à letra C. E na letra C, queremos achar a altura da imagem. Usaremos a seguinte expressão: HI sobre HO menos DI sobre DO. Esta expressão é conhecida nossa na câmara escura de orifício. HI sobre HO igual a DI sobre DO. Agora, nos espelhos esféricos, colocaremos o menos, porque nos espelhos esféricos poderemos ter imagens positivas ou negativas, imagens direitas e também invertidas. Quando HI é positivo, é porque a imagem é direita. E quando HI é negativo, é porque a imagem é invertida. Pois bem, HI é o que a gente quer saber. O HO é 12, a altura do objeto 12, menos DI, que é a distância da imagem, que é menos 60. Então, menos 60 sobre DO, que é 20. Então, HI sobre 12, 60, menos com menos dá mais, sobre 20. Simplificando aqui, vamos ter HI sobre 12 igual a 3 sobre 1. Então, HI igual 36
36 centímetros. E na letra D, queremos saber as características dessa imagem. Se ela é real ou virtual, se é direita ou invertida, e o tamanho dessa imagem, se é maior, menor ou de mesmo tamanho que o objeto. Bom, DI negativo, imagem virtual. Essa imagem é virtual. DI negativo significa que a imagem está atrás do espelho, imagem virtual. Se a imagem é virtual, ela também é direita. Toda imagem virtual é direita. HI 36 centímetros, portanto positivo. Quando HI é positivo, a altura da imagem positiva, imagem direita. E por último, a imagem tem 36 centímetros de altura e o objeto tem 12 centímetros. Então a imagem é maior do que o objeto. Maior ou ampliada. Na realidade, essa imagem é 3 vezes maior do que o objeto. Concluímos assim a questão número 1 de aplicação do espelho côncavo. Vamos à questão número 2, que é a aplicação do espelho convexo. Na questão 2, o espelho é convexo. Então, espelho convexo. Distância focal negativa. E o que diz a questão número 2? Vamos ler a questão então. A questão 2 diz o seguinte: um objeto de 36 centímetros de altura encontra-se a 12 centímetros de um espelho convexo, cuja distância focal mede 18 centímetros. Então, objeto 36 centímetros de altura. Encontra-se a 12 centímetros de um espelho convexo. DO, 12 centímetros. E a distância focal mede 18 centímetros. F, portanto, 18 centímetros. Queremos achar a altura da imagem. Então, o objeto tem 36 centímetros de altura, está a 12 centímetros de distância do espelho. A distância focal, 18 centímetros. Menos 18, porque o espelho é convexo, a distância focal é negativa. Queremos saber a altura da imagem. Bom, para achar a altura da imagem, eu vou usar essa expressão daqui. HI para HO, assim como menos DI para DO. Mas só que para achar a altura da imagem, a altura do objeto eu já tenho, 36. Distância do objeto até o espelho, DO, equivale a 12 centímetros. Mas nós não sabemos o DI. Vamos achar o DI. 1 sobre DI mais 1 sobre DO, que é 12, igual a 1 sobre F, que é menos 18. 1 sobre DI é igual a menos 1 sobre 18 menos 1 sobre 12. 1 sobre 12 passa para lá, fica negativo também. Então ficou 1 sobre DI igual o MMC entre 18 e 12, 36. 36 sobre 18 dá 2, vezes menos 1, menos 2. 36 sobre 12 dá 3, vezes menos 1, menos 3. Então, 1 sobre DI igual a menos 5 sobre 36. E o DI vai ficar igual a menos 36 sobre 5. Menos 7,2.
DI igual menos 7,2 centímetros. A distância da imagem negativa, confirmando o que nós já sabíamos. Esse é um espelho convexo. Se ele é um espelho convexo, a imagem é virtual. O DI é negativo. A imagem se forma atrás do espelho. Espelho convexo. Vamos achar a altura. A altura da imagem. HI está para HO, que é 36, assim como menos DI menos 7,2 está para DO, que é 12. Bem, aqui eu vou fazer o seguinte: 36 e 12. Eu vou simplificar. Né? Para isso que a gente aprende a matemática, para facilitar a nossa vida. Então, HI sobre 3, 7,2 sobre 1. 36 dividido por 12 dá 3. E 12 dividido por 12 dá 1. Menos dá mais. Agora, então, fazendo a proporção, o HI vai ficar igual a 21,6 centímetros. Esta é a altura da imagem. Mas a altura do objeto é 36 centímetros. A imagem é menor. Quais são as características dessa imagem? Ela é virtual, ela é direita, o HI é positivo, e ela é menor. Lembrando, todas as imagens formadas pelos espelhos convexos são imagens virtuais, direita e menor do que o objeto. Portanto, concluindo aqui a questão de espelho convexo. Lembrando a vocês, após observar a resolução das questões, pega a lista de exercícios, pega o livro e faz mais exercícios. Né? A gente aprende fazendo. Aqui a gente entende a resolução. Mas como é que eu aprendo? Fazendo, colocando a mão na massa. Vamos lá, resolver as questões. Não se esqueçam também de que não existe resultado sem esforço. Um bom trabalho para vocês e um grande abraço.